Localizada no coração de São Paulo, a Praça da Sé é o centro geográfico da cidade e está diretamente ligado à história da capital paulista. Foi nessa região que aconteceu a primeira missa do povoado de São Paulo de Piratininga, que contou com a presença de José de Anchieta e que tinha como objetivo catequizar os índios que ali viviam. Por isso, a primeira construção erguida na cidade foi o Colégio dos Jesuítas, conhecido hoje como Pátio do Colégio. Antigamente, a praça era chamada de Largo da Sé, e seu desenvolvimento ocorreu através da construção da Igreja Matriz. Essa igreja seria substituída, a partir do século XX, pela Catedral Metropolitana de São Paulo, após ampla reforma que tornou seu estilo neogótico, como é visto atualmente no local. Então, o crescimento populacional, tanto da região quanto da cidade, se deu ao redor da primeira igreja de São Paulo, que teve o início de sua construção em 1913, para receber religiosos católicos. E anos depois, em sua inauguração em 1954, foi batizada de Catedral da Sé. Já o popular Marco Zero, localizado na Praça da Sé, foi fixado em 1934, e é a partir dele que são medidas as distâncias das rodovias paulistas, dos 4 estados das fronteiras, assim como a numeração das vias públicas da cidade. O monumento é simbolizado por um prisma hexagonal, revestido de mármore, no centro de uma rosa dos ventos, construída no chão da praça. Na parte de cima, em bronze, em cada lado do obelisco, estão os principais lugares brasileiros. O estado do Paraná é representado por um pinheiro. O estado de Mato Grosso é representado por roupas dos bandeirantes. A cidade de Santos é lembrada por um navio representando a saída do café, maior riqueza do país no período. O Rio de Janeiro é lembrado pelo Pão de Açúcar e suas bananeiras. Minas Gerais é reconhecida pelos materiais de mineração profunda. O estado de Goiás é lembrado por uma bateia, material de mineração de superfície. Durante os anos 70, uma equipe de profissionais da Prefeitura de São Paulo, sob a liderança de José Eduardo de Assis, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, realizou um projeto paisagístico que se reflete na Praça da Sé até hoje. Isso ocorreu devido às obras do metrô de São Paulo naquela região. Houve a necessidade da demolição de todo o quarteirão, entre eles 2 ícones de São Paulo: o Palacete de Santa Helena, representando a São Paulo antiga, e o Mendes Caldeira, representando a São Paulo contemporânea. O desafio do projeto foi buscar equilíbrio entre os diversos elementos em um ambiente regular como é o da praça. As fileiras de palmeiras, por exemplo, tinham o objetivo de destacar a fachada da catedral, pois a construção ficou na extremidade do espaço. O parque de esculturas, além de decorar, serve para trazer um senso de localização e referência a quem caminha por lá. Para o Marco Zero, foi colocado um grande desenho central que lembra a rosa dos ventos dos mapas. Os espelhos d'água foram parte importante dos planos do arquiteto, pois as fontes em constante movimento causam uma sensação de conforto e calmaria ao visitante. No ano de 2006, a praça sofreu uma reforma quase completa, que foi entregue na data de aniversário da cidade, 25 de janeiro. As principais características desta reforma foram a colocação de passarelas sobre os espelhos d'água, aumento da integração entre os passantes e as esculturas locais e reforma dos canteiros e das caixas de terra. O bairro mais antigo de São Paulo, fundado em 1554,
concentra edifícios históricos e diversas opções de entretenimento, já que é nessa região que se encontra o Teatro Municipal, o Edifício Martinelli e o Centro Cultural Banco do Brasil. Além disso, é na Sé que estão localizados a famosa Rua 25 de Março e o Poupa Tempo, local que reúne uma variedade de órgãos e empresas prestadoras de serviços de natureza pública para a população. Lá, ainda é possível avistar as estátuas de Padre José de Anchieta e do Apóstolo Paulo, que dá o nome à cidade, as imponentes palmeiras imperiais, além de diversas obras de artistas plásticos, como Os Pássaros, Diálogo e Espaço Cósmico. Símbolo maior e mais tradicional do centro histórico da cidade, a Praça da Sé é uma referência da capital paulista, e nela ocorreram eventos que mudaram a história do Brasil. Um exemplo de manifestação que ocorreu na região foi o Direta Já, movimento civil que reivindica eleições presidenciais diretas no país e ocorreu entre os anos de 1983 e 1984, após o final da ditadura militar. O nome da praça tem origem na ocorrência de seu desenvolvimento em frente à Sé da capital de São Paulo. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Organizamos um jogo simples e dinâmico para ser trabalhado conforme as crianças assistirem a nossa narrativa. É um jogo de trilhas, feito com alguns materiais recicláveis, como a tampinha de garrafa e o dado que estamos reutilizando. Ele é feito com caixa de creme dental, e recortes de EVA. Esse jogo é bem simples, Pode ser feito em casa, pode ser usado copos descartáveis ou outros materiais acessíveis que vocês têm em casa. É um jogo bem básico, onde teremos dois cards, duas cores de cards, vermelho e azul, onde tem algumas curiosidades a respeito do nosso conteúdo. As crianças terão que escolher um deles, ler a curiosidade e responder corretamente. A criança que vai começar, ela vai pegar o cards que ela escolheu, ler a curiosidade e responder. Caso ela acerte, ela vai avançar conforme ela joga o dado. Se ela não acertar, ela vai permanecer onde está. Caso a criança acerte, jogue o dado, ela está lá no início e o dado cai na casinha de número, cai do lado do número 3. Então, ela vai ter que avançar 3 casinhas. Conforme ela avança 3 casinhas, ela vai cair no número 3. Então, vai ter algumas informações aqui do ladinho, onde fala para ela voltar 2 casas. Então, automaticamente ela volta para o começo do jogo. Conforme ela for jogando, por exemplo, ela tá no número 4, E ela jogou, o dado caiu no número 1. Então, ela vai avançar uma casinha. Ela vai avançar para o número 5. O número 5 também tem informações que avance 2 casas. E assim sucessivamente. Por exemplo, também, se ela tá no número 7, e ela joga o dado, cai no número 1, então ela avança uma casa, vai para o número 8, e no número 8 tem uma surpresa, que é pagar uma prenda. Então, é um jogo bem simples e dinâmico, acredito que as crianças vão gostar. E vence quem chegar lá na nossa igreja da Sé primeiro. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e tchau, tchau.